Muito bem, gente. Continuamos aqui na nossa imersão bíblica na Epístola de Paulo aos Gálatas. E nós estamos na página 26, a última lição, que tem por título Dois Contrastes e Duas Semeaduras. E aí nós chegamos finalmente no capítulo 4 de Gálatas, e dos versos 21 ao 31, Paulo vai falar de dois contrastes. E para isso, Paulo vai usar dois personagens reais da história bíblica. As duas foram mulheres do patriarca Abraão: Agar, a escrava egípcia, e Sara. E a partir da imagem dessas duas mulheres, Paulo vai usando a história familiar do patriarca Abraão. Paulo é tremendo, né? E vai mostrando o seguinte, que Ismael, a criança que nasceu de Agar, é escrava. Por quê? Porque uma criança nascida de mãe escrava será escrava. E sendo escrava, a criança nascida de Agar é segundo a carne. Por outro lado, ele vai mostrar que a criança nascida de Sara, ou seja, Isaac, é livre. Por quê? Porque Sara, mulher do patriarca Abraão, era livre. Ora, a criança nascida de mãe livre é livre. Então, essa criança livre não é segundo a carne, mas é segundo a promessa. Promessa aqui é quem mesmo? Cristo. Cristo é a promessa. Amém? Por que Paulo vai usar essas duas comparações aqui? Para esclarecer e ilustrar um conceito. Que conceito? Todos aqueles que recebem a graça salvadora de Deus pela fé em Cristo Jesus são descendentes espirituais de Abraão, segundo a liberdade da promessa. Amém? Quem é a promessa mesmo? Jesus Cristo. Então, no capítulo 5, nós vamos ter uma coisa muito interessante no verso 12, né? Uma outra coisa aqui, né? Aquele versículo meio engraçado, né? Vamos lá. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Paulo aqui está tão irritado com os judaizantes que ele chega a desejar que a lâmina da circuncisão escorregasse e cortasse tudo. É o que você está pensando. Porque desde o início, né? Desde a primeira lição lá, vocês lembram? Paulo está lá falando, né? Ó, esses judaizantes são perturbadores, são falsos irmãos, né? Esses filho de Agar, e aí ele está tão irritado, ele não aguenta mais tanta perturbação que essa turminha estava causando nas igrejas, que ele diz: olha, tinha mais, era que nesses caras tudo aí, né? Outra coisa interessante aqui, eu só estou pensando agora pontos, tá? Outra coisa interessante de Gálatas 5 é o verso 15. Vamos ler. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Aqui, gente, não parece, mas Paulo está falando dos judaizantes. Paulo está falando de pessoas que criam confusões dentro da igreja, a ponto de levarem as pessoas
praticamente a se devorar um ao outro. Claro que você não tem a mínima ideia do que eu estou falando, isso era só lá nas igrejas da Galácia. Paulo fez aquele de volta para o futuro. Jorge? Isso era só na Galácia, né? Esse Paulo. Então, gente, mais adiante aqui no mesmo capítulo 5, ele vai dizer que as pessoas livres são as que andam no Espírito e por isso produzem o fruto do Espírito. E as pessoas cativas são as que andam na carne e por isso produzem as obras da carne. Então, quando diz lá, né, sobre andar no Espírito, né? Gálatas 5,16, né? Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Outras traduções dizem andar no Espírito, né? Aí, né? Você vê o irmão anda pelo meio da rua falando em línguas. Você diz, nossa, como ele anda no Espírito. Tem nada a ver com isso aqui. Tem nada a ver com isso aqui, pessoal. Estou pingando azeite. O que é andar no Espírito, gente? Entendeu? Ele já está falando desde lá de trás, olha, os da fé, né, são os filhos de Abraão. A fé tem mais tradição, né, do que a lei, porque a lei só veio depois para regulamentar coisas da fé. Né? Olha, a promessa é Cristo. Olha, o Evangelho, né, é autêntico, suficiente, completo, único, gracioso, gratuito, fundamental, revelado, singular, libertador. Olha, Abraão teve 2 mulheres, uma escrava que gerou o filho escravo. Então todo aquele, né, que anda segundo a carne, circuncisão, circuncidar, era feito na carne, né? Entendeu? Andar segundo a carne aqui, andar segundo a circuncisão. Todo esse que anda desse jeito é escravo, claro, escravo da lei. E não tem nada errado com a lei é para escravizar mesmo. A lei é para mim escravizar a tal ponto aonde eu não tenha para onde correr para ser livre, a não ser para Cristo. Está tudo certo com a lei. Aí ele vem mostrando, não, mas dentro da mesma, agora você vai entender porque que Abraão teve essas 2 mulheres. A gente lê lá em Gênesis, pensa que é por acaso. Não, Deus já estava pensando lá nas igrejas da Galácia. É porque Deus muda o plano, assim. Entendeu? Isso aqui está até vesgo. Agora o carrinho da montanha-russa fez assim. Assim. Então, o que acontece? Então, mas tem Sara. Os que são, filho de Sara é livre. Por quê? Porque a mãe é livre. Aí ele vai falar até de 2 cidades depois, que Agar representa o Monte Sinai também, que é lá na Arábia. Por quê? Por causa da lei que foi dada no Sinai, E Sara não, Sara aponta para quê? Para o Monte Sião, mas não a Sião física, onde está a Jerusalém terrena, porque até a Jerusalém terrena está cativa também, mas a Jerusalém celestial. Olha onde que Paulo vai, lá na Nova Jerusalém, e aí ele diz assim, que é a vossa mãe. E daí eles caras dizem que tem o Deus mãe. Não, mas não é um Deus mãe, ele está dizendo o seguinte, a paternidade da igreja, é o Messias,
mas a igreja também tem uma maternidade, é Jerusalém. É Jerusalém. Roma quis mudar isso e tal, né? Mas a Bíblia mostra que é Jerusalém, não essa de baixo, a celestial, a nova Jerusalém. E aí o que acontece? Está entendendo? Está vendo a engrenagem? A engrenagem está uma girando a outra, tem uma lógica, e aí chega lá, né? Então andem no Espírito. Aí a gente pega o versículo isolado e diz assim: nossa, andar no Espírito é mover nos dons, andar no Espírito é o cara andar pelo meio da rua falando em língua, andar no Espírito é o cara andar toda hora cantando por aí, hinos. Não tem nada a ver. Andar no Espírito aqui é simplesmente, gente, andem na suficiência do Evangelho. Andem na suficiência do Evangelho. Se você anda sem colocar adereços ao Evangelho, você anda no Espírito. Tanto é que é Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo. E aí quando finalmente Paulo chega lá no capítulo 6, e eu vou fechando já, ele fala uma palavra muito interessante, pastora Viviane, Gálatas 6:1. Vamos lá. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Aí tu lê um versículo desse aqui, né? Você lê um versículo desse aqui e já pensa assim: Adonis estava passando ali na esquina e comeu a uva que não era para comer, e Malaquias viu e surpreendeu o irmão. Não tem nada a ver com isso. Olha a sequência, olha a engrenagem do texto aqui. Paulo está dizendo o seguinte: se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. A pergunta é: tentado pelo quê? Você tem que encaminhar aquele que pecou com espírito de mansidão e cuidar de você, para você também não ser tentado. Tentado pelo quê? Pelo erro dos judaizantes, pela sedução com que eles estavam envolvendo a igreja. Então quando ele fala aqui, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma falta, é o seguinte: a partir de agora, se alguém percebeu, irmãos, que tomou o caminho errado, se alguém percebeu que foi seduzido pelo erro dos judaizantes, vocês, igreja, que são espirituais, que estão na lei de Cristo, traga ele de volta para a simplicidade do Evangelho, traga ele de volta para a autenticidade do Evangelho, e cuida para você também não ser enganado pelo mesmo erro. Não tem nada a ver com o Adonis que comeu a uva que não devia ali na esquina. Estou colocando no contexto. Você está vendo como é diferente você ler os versículos e levar todo o livro em consideração? A palavra encaminhar aqui, em Gálatas 6:1, isso aqui é tremendo, gente. É o grego katardizo, que significa reparar, ajustar, encaixar, adequar, consertar, emendar aquilo que está quebrado. Então ele vai dizer assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, ou seja, se alguém se deixou seduzir pelo erro dos judaizantes, se afastou da simplicidade do Evangelho,
vocês que são espirituais, que estão na lei de Cristo, encaminhe esse irmão de volta para a simplicidade do Evangelho, cuidando para vocês também não serem tentados pelo erro dos judaizantes. Esse encaminhar aqui é a ideia de alguém que coloca uma tala num osso fraturado. O osso fraturou, você coloca a tala até ele calcificar de novo. O que Paulo está dizendo aqui, ô irmão Joias? Que tem que tomar de volta os que foram seduzidos pelo judaísmo legalista e colocar uma tala, porque eles quebraram, é como uma parte do corpo de Cristo que foi quebrada, então tem que colocar uma tala ali para ocorrer a calcificação correta. Amém? E em Gálatas 6:2 ele vai orientar os irmãos da Galácia que eles precisam ajudar os que foram enfraquecidos e seduzidos pelo erro. Ele vai mostrar o seguinte: esses irmãos precisam de uma dose intensa de evangelho para eles voltarem à vitalidade espiritual. Gálatas 6:2, vamos lá. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. O que é levar as cargas uns dos outros? É você dar uma dose intensa de evangelho para essa pessoa retomar a vitalidade. Amém? Amém. Não é passar a mão na cabecinha, é dar uma dose. Não, dose de evangelho, né? Trouxe ele de volta, trouxe ele de volta, mas ele está fraquinho. Dá uma dose, uma benzetacil de evangelho nele, entendeu? Para ele cumprir a lei de Cristo. Existe uma lei, a lei de Cristo, essa tem que ser cumprida, e só tem um jeito: dá uma B12 de evangelho para ele. Se ele quebrou o ossinho lá, tem que catartizar ele, né? Calcificar, e aí você dá uma dose de evangelho no lombo dele, para ele voltar à essência do evangelho. Aleluia. E aí Gálatas 6:8, Paulo vai mostrar que tem duas formas de alguém semear. Você pode semear na carne ou no espírito. Ali, Gálatas 6:8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Muito bem. O que é semear na carne, né? Eu vou semear na carne, né? Eu vou lá no mercado comprar 10 quilos de picanha. Ou então não, né? Eu vou investir em algum pecado aqui. Tem nada a ver com isso. Semear na carne é simplesmente apoiar-se nas obras da lei para ser salvo. Todo aquele que apoia nas obras da lei para ser salvo está semeando na carne. E o que é semear no espírito? Né? Eu vou lá na frente levar minha oferta rodopiando em línguas. Semear no espírito tem nada a ver. Semear no espírito é se apoiar na graça de Deus em Cristo para você ser salvo, meu filho. Eu quero ir na função do aviãozinho. O que é semear? O que é semear aqui, gente? É a palavra depositar. Então aqui Paulo está dizendo o seguinte: aonde vocês, ó Gálatas, depositam a confiança de vocês para a salvação? É na carne, na lei? Ou é no espírito, na graça de Deus em Cristo Jesus? Esse é o sentido do texto. Amém? Amém. Então, com isso, nós encerramos a nossa exposição da epístola aos Gálatas. Mas eu encerrei, 5 em ponto.
Amém? Você gostou desse vídeo? Dê o seu like, clique no sininho para ativar as notificações, inscreva-se no nosso canal A Verdade em Destaque, e muito obrigado por você ter estado conosco aí nessa série de mensagens, a exposição, a imersão bíblica da Epístola de Paulo aos Gálatas. Eu e todos os meus alunos aqui, dá um tchau aí pro pessoal do canal. Eu e todos os alunos aqui da Gaditas Escola Teológica abençoamos a tua vida e desejamos a você toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo. Eu sou o professor Alessandro Ribeiro. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.